Olá, gente. Boa noite a todos. Quem assistiu nossa aula de quinta, viu que tem uma surpresa para essa semana. Olá, Marcelo. A surpresa é justamente o quê? Que a gente vai fazer, vai passar a fazer 3 lives por semana. Então, são o quê? 3 aulas por semana, né? Segunda, quarta e sexta, a princípio, vamos fazer. Eu gosto sempre de fazer testes, né? De horário, de data. E aí eu resolvi fazer 3 vezes por semana e manter o horário das 19, que a gente estava fazendo assim, acho que umas 2 semanas mais ou menos. E eu achei que ficou legal, tanto para mim como para vocês também que conseguiram participar mais. Então vamos, por enquanto, manter esse horário, tá? E hoje a gente trouxe um tema muito especial, que é o quê? É o comitê de ética, né? Só que não é só falar sobre o comitê de ética, mas como o comitê de ética ele pode ajudar na implantação do programa de integridade, né? Porque tem gente que usa o comitê de uma forma, vamos dizer assim, tradicional e perde a oportunidade de realmente extrair o que o comitê tem de melhor para ajudar a empresa na implantação da cultura da integridade, né? E, para quem não me conhece, eu sou Erika Lamour e vou conduzir vocês nessa jornada aqui, esse é o Jornada Compliance. E aqui no Jornada Compliance são aulas que a gente faz semanalmente, 2 vezes por semana, agora 3 a partir dessa semana, onde eu vou ensinar vocês a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de 6 dígitos atuando com compliance na prática, tá? Eu senti necessidade de fazer o Jornada Compliance justamente porque tem muita gente que faz uma série de cursos de compliance, só que quando chega na hora de colocar em prática, trava, não sabe por onde começar ou começa errado, né? E eu tive até um feedback recente, interessante, de um dos meus alunos que está rolando uma turma do Destrava Compliance, e ele dizia justamente o quê? Poxa, Erika, eu ia começar errado, eu ia começar justamente pela avaliação de riscos, e agora eu estou entendendo por que precisa começar pela cultura da integridade, né? E qual é a forma certa de começar. E aí, antes de entrar realmente nesse foco do comitê de ética, eu gosto de fazer um alinhamento, porque tem gente que está assistindo e que nunca ouviu falar sobre compliance, ficou sabendo do canal e resolveu assistir. Então, eu sempre faço um nivelamento inicial, né? E aí, nesse nivelamento, eu gosto de falar justamente o quê? O que é compliance? Porque, apesar de ser uma área que ela existe, por exemplo, nas instituições financeiras há cerca de 15 anos e em várias outras, tá? É porque no Brasil realmente começou por meio das instituições financeiras. Então, apesar de ter começado há cerca de 15 anos, muita gente ainda não sabe o que é compliance, né? Então, se você perguntar para alguém o que é compliance, não é todo mundo que vai saber dar a resposta certa, vai conseguir dizer o que é compliance, né? E eu gosto de fazer esse alinhamento inicial, explicando justamente isso, o que é compliance. Então, compliance ele é um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas e processos que ajudam a empresa a atuar com base na cultura da integridade, atendendo à conformidade legal do seu mercado e atuando na prevenção de riscos, né? Quando a gente fala em cultura de integridade, primeiro que a gente faz assim, como assim cultura de integridade? Toda empresa é ética, toda empresa atua com integridade. Mas na prática não é bem assim, né? Na prática, as pessoas, assim como um pai precisa ensinar ao seu filho o que é certo e o que é errado, a empresa deve sim ensinar ao funcionário, ao colaborador, ao terceiro, ao fornecedor também, qual é a conduta que ele espera que aquele fornecedor, que aquele terceiro tenha em relação à empresa. Tá? E quando a gente fala em conformidade legal, é justamente no sentido de a empresa ela tem uma série de leis, regras e normas que ela precisa estar seguindo de acordo com o seu segmento de atuação. Então, a depender do tipo de mercado, do ramo de negócio da empresa, vai ser uma legislação específica, uma norma específica que tem que seguir. E aí a conformidade legal é nesse sentido de estar aderente a essas leis, regras e normas aplicáveis à empresa e ao setor que ela atua, tá? E quando a gente fala em atuar na prevenção de riscos, é justamente por quê? Porque a gente tenta evitar que os riscos se concretizem, se materializem, seguindo aquela premissa básica que é muito mais barato prevenir do que remediar um problema, tá? E eu gosto muito de usar um exemplo de que se compliance fosse uma fórmula matemática, o que é que seria compliance? Compliance é igual a
cultura da integridade, mais conformidade legal, menos riscos, justamente para se atuar nessa prevenção de riscos, né? E quando a gente fala nesse contexto, né, que a gente vai falar de cultura da integridade, mas contando com o apoio do Comitê de Ética para estar realizando a cultura da integridade, é no sentido justamente do quê? Porque o comitê, cabe ao Comitê de Ética a responsabilidade, o objetivo de estar promovendo o respeito, o cumprimento e o aprimoramento da conduta profissional ética, tá? Então, quando a gente tem que respeitar, tem que cumprir e tem que aprimorar. Então, o comitê de ética, ele é composto o quê? Ele é composto pela alta administração, né? E cabe à alta administração estar dando o exemplo de conduta. E é aí que está justamente o mote que muita gente perde a oportunidade de utilizar o apoio da alta administração, né? E aí, quando a gente fala em comitê de ética, não é só você chegar a agrupar pessoas que têm um determinado cargo e dizer assim, poxa, você vai atuar como representante da sua área. E aí, vamos supor, tem empresa que tem 30 caixinhas no organograma, caixinhas de direção e gerência, e vai, ou sei lá, 10 diretorias. Então, o comitê vai ser composto por 10 áreas. Não, não é isso, né? Não é só você pegar um representante de cada área. Tem um motivo, tem um contexto, tem um porquê. E até mesmo um quantitativo ideal de estar se utilizando, de pessoas a serem acionadas no comitê de ética. E aí tem que ter cuidado, porque tem a questão do ego, né? Então fica aquilo, poxa, mas como assim? Eu sou diretor, não vou fazer parte do comitê de ética? A depender não, meu amor, porque não é para todo mundo. Não é porque você é diretor que você vai estar fazendo parte do comitê de ética. Lógico que você, como profissional de compliance, vai encontrar um jeitinho bem doce, bem sutil de dizer isso, né? Tem coisa que a gente precisa dizer a verdade, mas tem formas e formas de se dizer, você não se enfiar a faca e torcer. Você fala com sutilezas, olha, realmente não são todos os diretores que vão estar participando, enfim, né? Porque senão vai virar uma reunião de diretoria. E às vezes é isso que mata o comitê de ética, porque você acaba discutindo assuntos que não tem nada a ver com ética, vira mesmo reunião de diretoria, perde o foco, e você, como profissional de compliance, não vai conseguir estar conduzindo a reunião. Então, é importante ter cuidado com isso, né? Então, é aquilo. O comitê, ele precisa dar realmente um suporte para o profissional de compliance, por quê? Porque ele é constituído por representantes da alta administração. Então, muitas vezes o profissional de compliance, ele fica sem saber como proceder, querendo, por exemplo, decidir algumas coisas, quando na verdade é importante que vocês tenham uma coisa em mente, tá? O profissional de compliance, ele não delibera. O que é deliberar? É decidir. Então, o profissional de compliance, ele não decide. Ele emite parecer, ele dá sua opinião técnica, né? Assim como, por exemplo, o auditor, ele também não delibera. Ele dá um parecer, emite sua opinião técnica. E até aproveitando, porque eu estou falando de parecer, alguns colegas, eles entram em contato comigo com dúvida em relação a quem pode e quem não pode emitir parecer, né? Tem gente que diz assim, tem alguns profissionais do setor jurídico que dizem, não, só quem pode emitir parecer é o setor jurídico. Não é. Isso é desconhecimento técnico de compliance por parte dessa pessoa que está dando essa informação, tá? O profissional de compliance, assim como o profissional de auditoria, estou dizendo até para vocês usarem como exemplo, ele emite parecer independente de sua formação. Até porque vocês precisam lembrar do seguinte, e mais uma vez alinhando com quem está chegando agora, que está ouvindo falar de compliance agora. O profissional de compliance, ele não precisa ter formação jurídica, não tem obrigatoriedade nenhuma que ele seja advogado. Não tem isso escrito em lugar nenhum, não tem exigência nenhuma nesse sentido, até porque não faria sentido, né? Eu, por exemplo, sou administradora. E outros colegas atuam como médicos, como enfermeiros, como engenheiros, como economistas. Então, pode ser de qualquer área de formação. Na verdade, não tem nenhuma exigência que tenha, por exemplo, nível superior. Só que aquilo, entre tantos profissionais.
com nível superior e pós-graduação, por que não pegar uma pessoa que já tem um currículo melhor, já tem uma expertise maior, tem uma graduação concluída e até mesmo uma pós-graduação que hoje em dia, né, pós-graduação meio que virou básico, né? Todo mundo tem graduação e outros tantos têm pós-graduação. Então, a gente já fala em 2, 3, até 4 pós-graduações, tá? Então, é aquilo. Qualquer profissional do compliance pode emitir parecer, independente da sua formação profissional, tá? Então, é isso. O profissional do compliance, ele não delibera. Já o comitê de ética, por sua vez, por ser composto por pessoas que fazem parte da alta administração, aí sim, eles deliberam, eles decidem. Então, geralmente, como é que funciona o comitê de ética? O profissional de compliance leva questões que estão sendo discutidas, onde há dúvidas acerca de determinado assunto, onde há algum tipo de dilema ético, ou onde tem alguma decisão a ser tomada sobre como proceder com determinada situação, uma regra que vai ser criada de conduta, como proceder com determinada regra, né? Então, por exemplo, bebida alcoólica, a empresa permite que o funcionário aceite como um presente, sim ou não, né? Não é o profissional de compliance que vai definir isso. Quem vai definir isso é justamente o comitê de ética, que vai deliberar entre essa e tantas outras questões, principalmente as questões que estão relacionadas realmente à definição de temas do Código de Conduta, tá? E por que eu resolvi falar sobre esse tema, né, do Comitê de Ética como suporte, como apoio à implantação da cultura de integridade? Justamente por quê? Porque muitas vezes o profissional de compliance, na ânsia de estar implantando o programa de integridade, o que é que ele faz? Às vezes, até por falta de humildade mesmo, por inocência, tem tudo, né? Independente do motivo. Muitas vezes o que é que acontece? Na ânsia de resolver, de implantar, porque eu sou o cara, eu pinto, bordo, costuro, enfim, o profissional, ele toma toda a responsabilidade para si e acaba carregando muito nas costas. Só que não cabe a ele a responsabilidade de tudo relacionado ao programa de integridade. Justamente por quê? Porque muitas coisas relacionadas ao programa, elas devem, não é nem só o programa, né? A cultura da integridade, especificamente falando, ela deve partir de um bom exemplo. Então, o profissional de compliance tem que dar o bom exemplo? Tem. Mas uma coisa é ele ser exemplo, outra coisa é a alta administração ser exemplo. Uma coisa é um diretor ser exemplo, até porque é o seguinte, imagine, não adianta você você como diretor, né, falar que o profissional tem que ser íntegro, falar que o terceiro, o fornecedor tem que ser íntegro, quando ele, diretor, não é. Da mesma forma, uma coisa é um profissional de compliance falar integridade, no treinamento, seja onde for, e um diretor que é exemplo de integridade, de ética, de postura profissional na empresa inteira, falar sobre esse tema. É aquilo, ele tem know-how para falar, ele tem moral para falar, ele tem histórico para falar, porque a conduta dele é sempre correta, a conduta dele é uma conduta íntegra, é uma conduta adequada. E aí, muitas vezes, a alta administração, além de estar realmente sendo um exemplo de postura, ela vai dar o suporte de outras tantas formas. A exemplo do orçamento. O profissional de compliance, ele não tem poder de decisão sobre orçamento. Já a alta direção tem. E aí pode ser a alta direção por meio do comitê de ética, justamente para estreitar o canal entre o profissional de compliance e a alta direção. E aí se escolhem, geralmente, alguns membros da diretoria, né, para estar atuando no comitê de ética da empresa ou no comitê de integridade, como é que se queira, qualquer que seja a nomenclatura que queira ser dada, né? E uma coisa que eu sempre gosto de trazer são exemplos de situações, né? Às vezes situações que deram certo, às vezes situações que não deram certo,
Mas hoje eu vou trazer um caso específico de um aluno meu, o Ruben, que ele estava justamente em dúvida sobre como começar, né? Ele, poxa, como é que eu vou começar a implantar o programa se eu sei que na empresa que eu estou, eu preciso fazer um trabalho muito mais profundo e trabalhar justamente com a cultura de integridade, né? E aí, quando ele se inscreveu na primeira turma do Destrava, do nosso curso do Destrava Compliance, ele fez o seguinte: ele mandou um e-mail, né, que a gente sempre deixa o canal aberto com os alunos, ele mandou um e-mail contando a história dele, dizendo, olha, a situação é essa, né, eu entendo que, dado o histórico da empresa, é interessante estar trabalhando a cultura da integridade e não só chegar com um pacote pronto e dizer, opa, vamos implantar, né? É aquilo, precisa ter um envolvimento, precisa envolver as pessoas, precisa, enfim, ter uma atuação mais aprofundada. E o Ruben, ele já atuou como gerente de auditoria, então ele já entende mais ou menos como funciona a área de compliance, a área de integridade, e justamente por isso que ele entende que não é só chegar com checklist, né? E ele, como gerente de auditoria, ele teve a oportunidade de tomar para si também, na verdade, de levar a alta direção a um projeto de criação da área de compliance, né? E assim ele fez. E surgiu justamente essa dúvida de, poxa, como é que eu vou começar, né? Porque muita gente pensa que é para começar com a avaliação de riscos, quando na verdade não é. Quando você começa com a avaliação de riscos, é uma forma muito seca de começar, porque você ainda não envolveu ninguém, nem mesmo a própria alta administração. No máximo, envolveu um diretor que vai estar atuando especificamente como um padrinho, ou então uma pessoa que você, né, pode estar contando de forma mais próxima para estar atuando com as questões relacionadas à integridade, com as questões realmente relacionadas ao compliance. E, no caso dele especificamente, foi muito interessante que a gente conseguiu atuar desde o início do projeto dele, porque há uma série de passos que a gente ensina no Destrava, são 8 passos que a gente ensina, que eu ensino, justamente relacionados especificamente à cultura da integridade, né? Porque é aquilo, você não é só pelo fato, não é só porque tem a alta administração que você vai dizer, não, então beleza, vamos deixar que a alta administração faça. Não é assim que funciona. É aquilo, a alta administração, ela tá lá para lhe dar apoio, né? Vai fazer toda a diferença. Ela dá esse suporte, ela se vir como exemplo, e não só você, como profissional de compliance, mas é aquilo, é, ela também precisa de orientação. E cabe a você, profissional de compliance, estar passando, tá repassando essa orientação, né? E aí tem gente que nessa hora vai travar, vai dizer assim, Érica, caramba, como é que eu vou fazer? Porque, na verdade, eu não tenho um canal direto com a alta administração. Eles não vão me ouvir, ou então, poxa, eu não tenho acesso à alta administração, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa cai no erro de dizer, não, eu vou estar lá preocupando a alta administração com isso, se eu fui contratado para fazer, para implantar o programa, né? Se eu fui contratado para estar implantando a área de compliance ou para estar implantando o programa de integridade, eu vou mostrar serviço. Eu não vou pedir ajuda, vê que besteira. Não vou pedir ajuda. E aí, justamente, por não agir de forma humilde, a pessoa acaba errando, mete a cara e vai fazendo, leva o mundo nas costas e acaba fazendo besteira ou então achando que tem que ser exemplo, só que não adianta você sozinho, como profissional de compliance, ser exemplo. A alta administração, ela precisa ser exemplo também. E aí faz toda a diferença ela ser exemplo, porque é aquilo, ela é a base do programa de integridade. Na realidade, essa é a situação. Ela é a base. Então, é aquilo. Se ela não comprar a ideia de que tem que ter um programa, não vai funcionar. Se ela não comprar a ideia de que a empresa tem que ser íntegra e tem que ter uma cultura de integridade,
e que, por exemplo, os funcionários eles precisam ser ensinados em relação à conduta que eles precisam ter, não vai adiantar. O programa ele vai ir por água abaixo. Né? Então, ela tem que comprar a ideia. A alta administração precisa comprar a ideia. E aí, a partir do momento que ela compra a ideia, ela não vai apenas servir como exemplo. Ela vai também andar de mão dada com você no sentido de fazerem ações que vão estar cadenciadas, vão estar combinadas, que vão dar força à implantação da cultura da integridade. E essa implantação, por sua vez, vai servir como alicerce para a criação, a implantação do programa da integridade. Então, aquilo a gente tem que dar um passo antes, justamente fazendo esse alicerce, né, em relação à cultura da integridade, para que o programa de integridade venha a ser bem sucedido. E é aquilo, não tem como o profissional de compliance servir de exemplo no lugar da alta administração. Né? O profissional de compliance vai servir de exemplo? Vai. Mas ele precisa o quê? Ele precisa dar orientação para a alta administração. Vocês, Érica, como assim eu vou dar orientação para a alta administração? Claro, meu amor, porque a alta administração não está aqui com a tia Érica aprendendo compliance, não, é você que está aprendendo. Então, você precisa orientar, sim, a alta administração em relação aos passos que têm que ser dados, a forma como ela tem que conduzir essa comunicação inicial com a empresa, com o funcionário, com o fornecedor, justamente para quê? Para que comece a preparar o terreno. Comece a se falar de cultura de integridade de uma forma adequada e cadenciada, ou seja, combinada com o que vem pela frente em relação às próximas etapas de implantação da cultura da integridade, porque não é só o apoio da alta administração, tem outras etapas, outros passos que são dados quando a gente fala em implantação da cultura da integridade, né? Mas começa, assim, pela alta administração, para só, então, depois, numa segunda fase, você vir falar em programa de integridade. Não é chegar e pá, vou começar com a avaliação de riscos, porque esse tem que ser um dos primeiros, esse é um dos primeiros pilares do programa de integridade. Só que você tem que preparar o alicerce antes, para poder fincar o pilar. Você tem que preparar o terreno, para que aquele pilar ele não fique bambo, ele não fique, né, pense, ele seja realmente bem ficado, bem estruturado. E quem estiver assistindo, me ouvindo falar agora pela primeira vez em pilares do programa de integridade, tem uma série curtinha lá no canal do YouTube, canal Érica Lamour, procura lá, 10 pilares do programa de integridade. São vídeos curtinhos, rápidos, falando sobre cada um dos 10 pilares, tá? Vai lá e assiste, que vai ficar bem claro para você quais são. Então, assim, só voltando a essa questão do como proceder, né? Você precisa, sim, definir com a alta administração quais são os passos que vão ser dados, né? E aí você faz isso justamente na fase de planejamento. Você vai planejar quais vão ser as etapas que você vai conduzir e fazer o detalhamento de cada uma dessas etapas. E então você tem que sentar com a alta administração para então mostrar esses passos. E aí a alta administração nesse caso vai ser o comitê de ética. Que tem gente que pensa assim, não, o comitê de ética eu vou criar depois que eu tiver, por exemplo, feito o código de conduta, depois que eu tiver implantado o canal de denúncias, e quando eu estiver começando a fazer a estruturação das denúncias, como é que vão acontecer as investigações. Errado. Não é assim. É muito antes. Você tem que falar com a alta administração muito antes. Então, quando você estiver engatinhando, você já vai envolver a alta administração e dizer, olha, a gente precisa sentar para definir alguns detalhes. Até porque pensa o seguinte, nesses exemplos que eu dei, por exemplo, do código de conduta, já tem que ter um monte de coisa pré-definida, deliberada, né? Decidida pela alta administração, por meio da figura do comitê de ética, o que vai conter, o que vai estar contido lá no código de conduta, quais são os temas que vão estar contemplados no código de conduta.
Então, você não só vai chegar a criar o comitê de ética quando já tiver tudo pronto, não, negativo. Lembre-se, você, como profissional de compliance, você não delibera, você não decide. Quem decide é a alta direção, a alta administração, e em termos de compliance de programa de integridade, isso se dá por meio do comitê de ética, que é composto por alguns integrantes da alta direção. Não é por todos também, tem que deixar o ego de lado e entender que só algumas pessoas devem estar participando, senão vira reunião de diretoria, tá? Então é isso, você vai definir com a alta administração quais são os passos que vão ser dados, de que forma, qual vai ser, por exemplo, a comunicação, quais vão ser as interações do comitê de ética da alta direção com os funcionários, para começar justamente a fazer esse preparo do terreno que vai servir de alicerce para a criação do programa de integridade, tá? Então, é aquilo, é você, profissional de compliance, que tem que estar estruturando o programa de integridade e não o comitê de ética. Então, justamente por isso, é você que tem que ter a iniciativa de fazer esse alinhamento inicial com o comitê de ética, tá? E uma coisa que eu sempre gosto de deixar, né, como mensagem final, vamos dizer assim, é justamente alguns passos que você pode estar seguindo, alguns caminhos que você pode estar seguindo, por onde você pode começar justamente a estar estruturando, né, o que a gente traz como tema, que é justamente a atuação do Comitê de Ética como apoiador da implantação da cultura da integridade, para que você realmente saiba como explorar, no bom sentido, a participação da autodireção na construção da cultura da integridade, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar a timidez de lado, tá? Tem gente que é tímida, né? Pode não parecer, mas eu sou tímida, só que aquilo, à medida que a gente vai se trabalhando, se desenvolvendo, tem coisas que se tornam corriqueiras e deixa de ser um problema, né? Então, falar em público, por exemplo, não é um problema para mim há muitos anos, mas nem por isso eu deixo de ser tímida. Então, aquilo você tem que trabalhar a sua timidez para que você consiga avançar, porque o que é que você vai fazer? Falando até já de cara, né? Você vai precisar fazer palestra na empresa, você vai precisar dar treinamento, você vai precisar falar em público, né? O exemplo que eu dei. E a primeira interação, na verdade, que você tem que fazer antes de falar em público, antes de dar treinamento, antes de fazer palestra, é justamente fazer uma abordagem à alta administração. E tem gente que trava realmente, diz assim, meu Deus, eu vou falar com o diretor, vou falar com o presidente, mas quem sou eu? Você é uma pessoa com neurônios, assim como o presidente e o diretor é uma pessoa com neurônios. Você é uma pessoa que vai no banheiro, assim como o diretor, o presidente é uma pessoa que vai no banheiro. Eu estou dizendo isso para que você entenda que vocês não estão num patamar tão distante. Tem gente que fala, mas ele é outro. Não coloque o diretor na categoria de semideus. Você tem uma coisa que ele não tem, o conhecimento na área de compliance. Você está aqui assistindo, você está aqui aprendendo. Tem aula toda semana. A partir dessa semana, vão ser 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, para que você aprenda. Então, não se coloque numa posição inferior, de coitadinho, de ai meu Deus, nem o diretor numa posição de Olimpo, que não é isso, né? Você tem conhecimento e você está ali para agregar valor à empresa. E você precisa fazer um alinhamento com a diretoria. É simples como isso. Eu estou dizendo isso para você entender que, às vezes, a gente cria um bicho-papão na cabeça da gente, quando, na verdade, não tem nada de bicho-papão, né? É aquilo, você está ali para tratar de trabalho, você tem um conteúdo técnico para mostrar, você tem uma expertise para que você precisa do apoio dele para estar colocando em prática, que é o caso, por exemplo, de estar alinhando como vai ser a comunicação da alta administração com o restante da empresa nesse momento inicial, e isso precisa ser feito, simples assim como você conversa com uma pessoa de qualquer outro departamento, você vai conversar com o diretor. É só isso. Não cria um bicho de 7 cabeças, simplifica, tá? E tenha segurança daquilo que você fala, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente fica muito mais tranquilo no que a gente vai falar.
né? Porque a gente sabe do que está falando, a gente tem domínio do que está falando, né? É como, por exemplo, quando a gente apresentava um trabalho na escola, quando a gente sabia, tinha estudado e ia apresentar, fluía. Quando a gente não sabia, dava branco, ai meu Deus, me esqueci, não sei o quê, crise de choro, e lá vai. Cada um tem uma reação, né? Então, conhecimento é poder. A partir do momento que você se prepara, você conhece, você entende sobre aquilo que você vai estar falando, é uma comunicação normal, tá? Assim como você se comunicaria com um colega de outro departamento que não sabe nada sobre compliance. E aí você precisa deixar a timidez de lado, porque você vai precisar justamente o quê? Alinhar com a alta administração quais são os passos a seguir. Então, se você não tiver dado nenhum passo ainda, né, a primeira coisa que você precisa fazer qual é? Mapear qual vai ser o diretor que você vai estar contatando, você vai estar entrando em contato para que ele, de repente, atue como padrinho desse projeto, do projeto de criação da cultura do programa de integridade, que começa pela implantação da cultura da integridade, tá? Então, você procura um diretor que você sabe que vai vestir essa camisa do compliance, e é aquilo, a gente sabe que não é todo diretor que vai vestir, né? Tem gente que diz, não, isso é besteira, não, isso é para vender jornal, isso é coisa para inglês ver, isso não vai dar dinheiro. Quando quem acompanha aqui o canal sabe que compliance dá lucro. Se você não sabe ainda, dá uma olhada lá, tanto aqui no Insta como no YouTube. Eu gosto mais do YouTube no sentido de, para quem quer realmente estudar, é uma forma mais. Lá os vídeos estão organizados de forma mais estruturada, mais fácil de encontrar. Até porque no Insta a gente coloca outras postagens também, né? Mas se você for no IGTV, por exemplo, fica mais fácil de você ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, é aquilo, compliance dá lucro, você precisa deixar sua timidez de lado, sentar com a alta direção. Se não sentou ainda, define quem vai ser o padrinho, leva esse tema, leva esse projeto. E aí, depois que você sentar, você vai precisar justamente o quê? Você vai precisar da ajuda desse padrinho para estar fazendo a composição do comitê, porque também não é você quem vai definir o comitê de ética. Você vai dar a sugestão de composição do comitê. Então, falando, por exemplo, em números, é interessante que o comitê seja um número ímpar e que, se possível, não passe de 5 pessoas. Justamente por quê? Para ter facilidade de reunir essas pessoas. Pode ser a partir de, por exemplo, 3 é um número ótimo para o comitê de integridade. Entre 3 e 5, 3 ou 5, porque 4 já é par. E aí o que acontece? Quando é um número par, aí vai, meu Deus, de quem vai ser o voto Minerva? Aí às vezes faz, vai ser do presidente, aí fica parecendo que é puxa-saquismo, quando na verdade não é. Para simplificar, tenta dentro do possível colocar um número ímpar, ou 3 ou 5, né? E aí é aquilo, você precisa alinhar com eles que você não vai estar fazendo deliberação, você não decide nada, quem decide são eles, e que você vai estar levando para eles questões relacionadas à conduta profissional, né, realmente a se seguir uma conduta íntegra, uma conduta ética, a ter comprometimento com aquilo que está sendo implantado e o aprimoramento que precisa ser feito do programa de integridade. Então, desde o momento inicial, é interessante que você conte com a alta administração e que a alta administração realmente ela esteja constituída nesse formato de comitê para ficar mais acessível para você, para que essa comunicação ela flua de forma mais simples e mais rápida, né? Porque imagina, a empresa tem 10 diretores, imagina se o comitê fosse composto por 10 diretores. Ia ser um inferno para conseguir fazer a reunião. E a reunião ia acabar, inevitavelmente, aproveitando que tu estás aqui, vamos falar de tal assunto, ia virar reunião de diretoria, quando não é esse o objetivo, tá? Então, pega alguns representantes da diretoria, tenta ser em número ímpar e vai alinhando ponto a ponto como é que vai se dar a comunicação em relação ao que precisa ser implantado, em relação aos próximos passos do programa de integridade, tá? Essa é a forma que ela é mais adequada realmente de você estar começando,
a implantação da cultura de integridade, porque a auto-administração, ela não só vai servir de exemplo para você, como ela também vai lhe dar apoio em relação ao que você precisa fazer, seja em relação ao orçamento, seja em relação ao envolvimento entre as áreas, seja em relação a decisões de curto prazo que precisem ser tomadas, em detrimento até mesmo do próprio resultado, porque pode envolver, por exemplo, mudanças pontuais de rotina, né? É aquilo toda empresa quer lucro, quer, mas às vezes são necessárias algumas mudanças de rotina que vão fazer parte do crescimento da empresa. E aí não é você que vai decidir, você vai sugerir e vai dizer, olha, eu preciso do apoio de vocês nesse sentido. A minha recomendação é que seja feito nesse formato, a minha recomendação é que siga essa linha, né, de atuação, e quem vai tomar a decisão final, quem vai fazer a deliberação é realmente o comitê de ética ou o comitê de integridade, tá bom? É isso, gente, por hoje, acho que está de bom tamanho. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse tema especificamente, ou ao comitê, alguma outra dúvida em relação ao comitê de ética, ou mesmo alguma dúvida relacionada à implantação da cultura da integridade, coloque aqui nos comentários, mande para mim um direct no Insta, ou então me procure no LinkedIn, coloca lá Erika Lamu, é fácil de me achar, tá? Que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Da mesma forma, se vocês tiverem alguma sugestão de tema para a gente estar trazendo aqui no Jornada Compliance, vai ser ótimo. Eu preciso de mais sugestões, porque agora vão ser 3 vezes por semana. A gente está começando hoje, quarta-feira já tem mais um tema, e na sexta também, tá? Sempre com aulas, realmente, né? Até pelo tempo de duração, acabam não sendo só bate-papos, mas aulas com dicas, com orientações sobre o que fazer, o que não fazer, sobre como proceder realmente em relação à área de compliance e também muitas dicas de carreira para você que quer atuar na área de compliance, não sabe por onde começar, não sabe como proceder, né? E até aproveitando, dá uma maratonada nos vídeos no IGTV ou no YouTube. Os dois você coloca lá, Erika Lamu, você vai achar muito fácil. E dá uma olhada em todos os vídeos que tem lá. Já tem acho que tem mais de 90 vídeos já no canal, sempre com coisas novas, com temas técnicos, com abordagens do dia a dia, com abordagens práticas sobre como proceder, o que evitar, com cascas de bananas que vocês podem evitar para estar atuando na área de compliance e sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de 6 dígitos por ano, atuando na prática realmente na área de compliance, tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão para vocês e até quarta-feira.